O ministro do STF, Gilmar Mendes, pediu para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifeste sobre a CPI dos ataques a Brasília. Berenice Leite chegando ao vivo com os detalhes dessa informação para a gente. Oi, Berenice, boa noite. Até quando, então, Pacheco deve prestar essas explicações? Oi, Lívia, uma boa noite a você, a todos que nos acompanham. Bom, de acordo com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, esse prazo estabelecido é de 10 dias para que o presidente do Senado, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, dê explicações sobre por quais motivos ele não leu o requerimento apresentado pela senadora Soraya Tronic, pedindo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Além daquela CPMI que nós já noticiamos aqui nos nossos telejornais, há também um pedido que foi até primeiro do que esse da CPMI. A senadora Soraya Tronic, inclusive no início, logo após aí os atos do dia 8 de janeiro, já no dia 9 começou essa mobilização, o recolhimento de assinaturas, foram recolhidas mais de 37 senadores assinaram, inclusive da base do governo, como o senador Otto Alencar. No início, eles estavam até apoiando a abertura dessa investigação por parte do parlamento, mas depois recuaram, entenderam que o Palácio do Planalto poderia ser prejudicado, isso poderia desgastar a imagem do governo. Muitos senadores, inclusive, recuaram e a senadora Soraya Tronic recorreu ao Supremo Tribunal Federal pedindo explicações dos motivos pelos quais aí o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, não teria lido o requerimento, porque após o recolhimento dessas assinaturas, de acordo com o regimento aqui da casa, a CPI pode ser instalada, mas precisa ter aí ser lida durante uma sessão plenária. Então agora fica esse pedido, o presidente do Senado deve responder com certeza aí nesse período de 10 dias, mas a gente lembra que existe essa movimentação aqui dentro do Congresso Nacional, a base aliada ao governo não tem interesse na instalação dessa CPI, tão quanto na também comissão parlamentar mista de inquérito, que é formada aí no caso por deputados e senadores. A gente segue acompanhando toda essa situação, inclusive se o senador, o presidente da casa, vai ler também o pedido que deve ser, o requerimento, na verdade, aqui da Câmara dos Deputados, que deve ser protocolado nos próximos dias. Lívia. Agora, Berenice, falando ainda sobre os ataques em Brasília, Moraes prorrogou a investigação? Exatamente. O ministro e relator dos inquéritos que apuram os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu e atendendo, claro, um pedido da Polícia Federal, prorrogou esse inquérito que investiga, são vários, mas esse especificamente investiga a omissão por parte de autoridades aqui do Distrito Federal, como o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que inclusive está preso preventivamente desde o dia 14 de janeiro. Bom, este inquérito, segundo a Polícia Federal, precisa ser estendido porque existem pelo menos 7 pendências para sua conclusão. Por exemplo, as imagens de segurança, das câmeras de segurança da sede do governo do Distrito Federal, que foi aí solicitado entre o dia 1º e 20 de janeiro, ainda não foram entregues essas imagens. Além disso, também há uma pendência porque ainda não foi respondido o questionamento com relação à quebra do protocolo padrão em situação aí da segurança quando estão em situação de grandes manifestações, entre outros pontos que ainda precisam ser respondidos por parte até mesmo aqui da Secretaria de Segurança Pública, do governo do Distrito Federal. A gente lembra que várias autoridades foram afastadas, inclusive o chefe, o comandante-geral da Polícia Militar,
como eu disse, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Pesa contra ele essa acusação de que ele teria sido omisso, até porque ele não estava aqui no dia da manifestação, ele teria antecipado suas férias, viajado, estava nos Estados Unidos, e o governador do Distrito Federal segue afastado. Ele foi afastado logo no dia seguinte, no dia 9 de janeiro, e essa medida estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes de afastamento foi por um período de 90 dias. Então, por enquanto, essas pessoas já estão sendo aí, de certa forma, penalizadas, como é o caso do governador do Distrito Federal, que foi aí afastado do seu cargo. Lívia. Ok, Berenice Leite trazendo informações de Brasília para a gente e volta a qualquer momento com mais notícias. Obrigada, Berenice. E a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal mais 80 pessoas pelos ataques em Brasília. Até o momento, mais de 900 pessoas já foram denunciadas, entre executores e incitadores dos atos. Agora cabe ao STF avaliar se recebe essas denúncias e torna esses acusados réus em ações criminais. Vou chamar agora o Cristiano Vilela para a gente analisar essas decisões de segunda-feira do Supremo Tribunal Federal. Vou começar pela primeira informação que a Berenice trouxe para a gente. Vilela, que nos remete, inclusive, a uma decisão também, mas no caso, na época de abril de 2021, foi uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou que o Congresso Nacional, o Senado Federal, tomasse providências, desse visibilidade a questões que envolvessem a abertura de uma CPI para investigar possíveis omissões do governo federal em relação ao enfrentamento à pandemia naquela ocasião. O Congresso demorou para abrir. Depois dessa decisão do STF, essa CPI foi instaurada. Você acredita que essa decisão agora de Gilmar Mendes, dando 10 dias para que Rodrigo Pacheco explique por que não leu esse requerimento de abertura de CPI dos ataques em Brasília em 8 de janeiro, isso pode acelerar esse processo, pode fazer com que isso realmente aconteça, essa CPI seja instaurada, a revelia do governo? Exatamente, Lívia. O papel do Supremo Tribunal Federal nesse tipo de situação é apenas que se siga a legalidade. E, de fato, a senadora Soraya Tronic está contestando, através de mandado de segurança, o fato de que ela preencheu a formalidade para a abertura dessa CPI e o presidente do Senado não deu andamento. E como você bem lembrou, a jurisprudência do Supremo, especialmente nesse caso de 2 anos atrás, envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, ela é justamente no sentido de que, cumpridos os requisitos formais, é obrigação da presidência do Senado fazer a abertura, fazer a leitura para a abertura da CPI. Então, nesse caso, evidentemente, o Senado terá esse prazo para se manifestar, mas muito provavelmente o Supremo deverá dar ganho de causa e determinar que seja aberta a CPI. Agora, nós tivemos 2 decisões do ministro Alexandre de Moraes. A primeira que a Berenice ressaltou, que foi essa prorrogação por mais 60 dias do inquérito dos ataques em Brasília. Um procedimento trivial quando há mais coisas a serem investigadas no inquérito. E uma outra decisão dele também, que a Berenice não citou, é que o STF, o Supremo Tribunal Federal, definiu que, neste caso, a Suprema Corte tem o direito de julgar militares e que isso não seria, neste caso, uma prerrogativa do Superior Tribunal Militar. Queria te ouvir a respeito dessas 2 decisões da Corte, se elas fazem sentido para você, Vilela. Olha, com relação à prorrogação, eu vejo que age com acerto, porque não se imagina que uma investigação envolvendo 2.000 pessoas vai ser definida em menos de 60 dias. Então, uma prorrogação por mais 60 dias, ela é bastante adequada, bastante correta por parte do ministro Alexandre de Moraes. No outro ponto, no que se relaciona a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu vejo que é importante a gente destacar alguns elementos sobre isso, né? Primeiramente, o Supremo Tribunal Federal, ele está assumindo a competência para esse tipo de investigação por ela se tratar de uma temática envolvendo a questão de uma violência ao Estado brasileiro. De um eventual crime envolvendo uma prática eventual de terrorismo em relação ao
Estado brasileiro. Isso faz com que as competências relativas ao STJ, ao STM, a qualquer outro tribunal, elas sejam flexibilizadas e o STF atraia essa competência. Nesse ponto, age com acerto o Supremo Tribunal Federal, porque senão nós teríamos um espalhamento de julgamentos por todo o Brasil e aí nós teríamos uma decisão diferente da outra. Então, nesse caso, age com acerto.